Durante nossa história, muitas verdades sobre fatos históricos foram escondidas de nós e relegadas ao título de teoria da conspiração. Muito disso é decodificado em filmes, animes e séries. Sejam bem-vindos a Zumbilândia 2030, a Agenda Mortal. Madrugada dos Mortos, o divisor de águas. Madrugada dos Mortos é um filme lançado em 2004, com direção de Zack Snyder, e é uma adaptação da obra Despertar dos Mortos, de George Romero, lançada em 1978. A história acompanha um grupo de sobreviventes que, para escapar de um apocalipse zumbi, se escondem em um shopping center e lá tentam sobreviver de todas as formas. Distribuído pela Universal Pictures, Madrugada dos Mortos foi lançado nos Estados Unidos em 19 de março de 2004. O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 102 milhões em todo o mundo, com um orçamento de 26 milhões. O filme recebeu boas críticas do público e da crítica especializada. Até hoje, Madrugada dos Mortos é considerado um clássico do gênero de filmes de zumbi e considera, em minha humilde opinião, um divisor de águas no gênero, pois, diferentemente do filme Resident Evil, que foi lançado anteriormente, ele tem uma abordagem mais realista. Em Madrugada dos Mortos, você não tem, como em Resident Evil, especialistas em artes marciais, pessoas com poderes sobrenaturais. Temos apenas pessoas tentando sobreviver a uma horda de zumbis, com suas limitações, com seus transtornos emocionais, lidando com o medo, a adrenalina, a desconfiança. Madrugada dos Mortos passa bastante isso. Tem uma pegada assim, mais realista, em comparação a Resident Evil, por exemplo, que tem a personagem Alice, que desperta poderes de acordo com a série. Então, Madrugada dos Mortos lida muito com essa questão da sobrevivência também. É óbvio que tem alguns momentos até de descontração, até porque os sobreviventes, em um certo momento, eles conseguem estabelecer, entre aspas, em um determinado momento do filme, uma espécie de porto seguro, entre aspas, porque em se tratando de apocalipse zumbi, nada é seguro, até porque em alguns momentos, e obviamente que nessas situações há confrontos com zumbis famintos, rápidos e muito agressivos, o que ocorre inevitavelmente, em algumas situações, algumas baixas durante o filme. E um fato curioso sobre Madrugada dos Mortos é que uma mulher grávida, ela foi contaminada, ela foi mordida e dá à luz a um bebê zumbi, que logicamente é morto pelos sobreviventes, que é uma cena que admito que causou um certo desconforto em algumas pessoas. Na época que eu assisti esse filme, eu era bem jovem, e minha mãe realmente sentiu um certo desconforto ao ver esta cena. Então, a intenção de Madrugada dos Mortos é parecer realmente algo, mesmo sendo um filme, algo mais próximo da realidade, algo mais próximo do que seria a reação das pessoas nesta situação, num apocalipse zumbi. A fotografia do filme é muito boa, ele tem uma boa trilha sonora, ele tem uma boa condução da história, o enredo do filme é bom. Assim, recomendo quem não assistiu, assistir Madrugada dos Mortos. E como eu disse, ele é um divisor de águas, porque depois de que Madrugada dos Mortos alcançou o seu sucesso, chamou a atenção, uma nova era de filme de zumbis se instalou, e se iniciou
diversas produções com a temática de sobrevivência. Porque assim, Resident Evil, ele foi um ótimo filme, principalmente o primeiro. Porém, você ainda não associava tanto, né? Pelo menos assim, algumas pessoas, né? Uma parte do público não associava isso a um certo realismo, né? De pessoas comuns sobrevivendo a zumbis. Então, Madrugada dos Mortos, ele foi meio que esse divisor de águas, né? Ele instalou uma nova era dos filmes de zumbis. Tanto que após, né, como eu disse anteriormente, após Madrugada dos Mortos, nos anos posteriores, foi uma verdadeira enxurrada, e até hoje uma verdadeira enxurrada de filmes e séries sobre zumbis. Se você vasculhar o catálogo da Netflix, você verá diversas produções desse gênero. E Madrugada dos Mortos, obviamente, obteve esta contribuição para a cultura pop. Até porque, antes de Madrugada dos Mortos, o gênero zumbi em si ele estava um pouco adormecido, né? Em décadas anteriores, anos 60, 70, até anos 50, houve-se um boom, né, de filmes de zumbi, né, com o sucesso extremo de filmes feitos por George Romero. Porém, com o tempo, isso foi adormecendo, ficou adormecido. Aí teve, né, sucesso Resident Evil, e com Madrugada dos Mortos esse gênero voltou a explodir. As pessoas voltaram a ter aquele interesse por filmes de zumbis. Inclusive, né, Eu Sou a Lenda também, que é um remake de um filme clássico chamado A Última Esperança da Terra, com Charlton Heston, que é um filme muito bom também, que eu recomendo, é de 1972. Então, Eu Sou a Lenda, ele veio meio que nesse embalo, né, porque justamente Madrugada dos Mortos, ele trouxe esse embalo de volta dos filmes de zumbi, né? Então, muitas produções foram sendo feitas, e Eu Sou a Lenda pegou esse embalo. E realmente também foi um filme de muito sucesso, que eu considero, na minha humilde opinião, o melhor filme da carreira de Will Smith. Agora tem um ponto que eu quero chamar a atenção dos senhores. Em um certo momento, bem no início de Madrugada dos Mortos, né, quando ainda a televisão transmitia a onda de massacres pelas cidades, né, um jornalista descreve toda essa situação como um julgamento divino, uma praga divina. E muitos podem não ter percebido, mas isso tem relação com textos bíblicos. Textos bíblicos como Zacarias 14. E esta será a praga com que o Altíssimo ferirá a todos os povos que guerrearam contra Yahushalaim, Jerusalém em hebraico. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Altíssimo uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Zacarias 14, versículo 12 e 13. Então eu separei esse versículo 12 e 13 porque ele dá uma descrição do que realmente se parece um apocalipse zumbi, né? Olhos apodrecendo em pé, corpo apodrecendo em pé, né? A boca apodrecendo em pé, um levantando a mão contra o outro, né? Se atacando. Então o texto ele dá essa impressão, ele nos passa esse entendimento. Óbvio que não estou querendo afirmar nada. Essa é apenas uma suposição. As escrituras, como são inspiradas pelo conhecimento do Criador, do mundo espiritual, ela não tem uma cronologia tão exata. Então, muito do que é falado em versículos bíblicos pode ser aplicado ao passado, que é o presente das pessoas que foram inspiradas a escrever, como também pode se referir ao futuro. Então, ao analisar um versículo bíblico, tenha atenção a estes detalhes. Por exemplo, muitos povos antigos
tem muitos relatos sobre zumbis, relatos que são delegados à categoria de mitologias. Por exemplo, os povos africanos, eles tinham um pavor terrível de zumbis, e há muitos relatos, né, de pessoas atacadas por zumbis. Tanto que os povos africanos, eles tinham um pavor maior da zumbificação do que da própria escravidão em si, quando estavam em tempos de escravidão. Para vocês terem ideia do pavor que eles tinham dessas criaturas. Nesse período, eles enterravam os cadáveres com bolas de ferro presas sob as pernas, uma pedra em cima do peito, do tórax do cadáver, né? Qualquer coisa que fosse pesada, que não permitisse que o cadáver se levantasse, né? Eles enterravam o cadáver dessa forma para impedir, né, que ele perseguisse e atacasse pessoas quando fosse zumbificado. Assim como os africanos, os nórdicos também tinham esse temor. Na mitologia nórdica existiam os Draugr. Não tenho certeza se essa é a pronúncia exata, mas quando um guerreiro viking não conseguia alcançar o Valhalla, ele se tornava morto-vivo e passava a matar tudo e todos pela frente. E diferente dos zumbis convencionais, esses zumbis da cultura nórdica, eles tinham habilidades especiais, muitos eram gigantescos, alguns mantinham sua inteligência e instintos de combate e sua técnica de quando eram vivos. Então, assim, comparados a zumbis de outras mitologias, são bem perigosos. E um detalhe interessante, né, que muitos são descritos como gigantescos e vão aumentando de tamanho conforme consomem vítimas. Possivelmente, né, entendendo da história bíblica e de povos antigos, pode ser, eu não estou afirmando, que alguns nefilins tenham sido infectados por a praga, se tornando esse ser relegado à mitologia. Até porque os povos nórdicos tiveram muita influência de Nephilim na sua cultura, de gigantes. Então pode ser que estes Draugr de tamanho gigante sejam Nefilins, talvez tenham sido infectados pela praga, que se assemelha muito à praga descrita em Zacarias 14. E além dos nórdicos, os gregos também tinham um temor muito grande dos mortos-vivos. E assim como nas outras culturas, eles também enterravam seus mortos com coisas pesadas amarradas nas pernas ou pedras angulares no peito dos cadáveres. Alguns povos, como os nórdicos, tinham até rituais para se proteger dessas criaturas. Então, alinhando todos esses povos, além dos gregos, africanos e nórdicos, outros povos também tinham medo dessas criaturas e faziam as mesmas práticas para se prevenir dos ataques. Então, alinhando Zacarias 14 e os relatos dos povos antigos, você pode ter a noção e especular que isso ocorreu no passado. Não é loucura deduzir isso. Há muitos mistérios entre o céu e a terra, e nada se faz novo debaixo do sol. Resumo, tudo é possível neste mundo. Então, da mesma forma que aconteceu no passado, pode vir a acontecer no futuro. E se soubermos decodificar as mensagens presentes nos filmes, animes, jogos e séries, poderemos ter uma noção do que pode acontecer. Desculpa, irmão. O mundo que você vive é uma fachada a um outro mundo por trás desse, o mundo verdadeiro, que a elite esconde de nós. Se curtiu este vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. E seja bem-vindo a Zumbilândia 2030.
Agenda Mortal. O mundo que você vive é uma fachada. Há um outro mundo por trás desse, o mundo verdadeiro, que a elite esconde de nós. Se curtiu este vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. E seja bem-vindo a Zumbilândia 2030, a Agenda Mortal.